Dê uma olhada. Essa foi, sem dúvida, uma das melhores matérias do dia de ontem. E que nada tem a ver com julgamento, mas tem tudo a ver com julgamento. Na verdade, tudo a ver com o Brasil. Como funciona o Brasil. O diretor de 11 bilhões, eu já adianto, saiu uma matéria, depois dessa, sobre o personagem central desta matéria. E eu não acho que essa matéria saiu porque o Diego Escostegui acabou por revelar isso daqui. São aquelas coincidências do destino, eu coloquei aqui no vídeo em sequência. Veja como essa matéria vai expor pra vocês o que é o governo Bolsonaro, no final dela. Eu nem vou comentar sobre ela toda, porque ela é gigantesca. Que depois, o Escostegui vai sair detalhando cada um dos casos que ele colocou naquela cifra de 11 bilhões de reais. Documentos obtidos pelo bastidor revelam que decisões administrativas recentes do Banco Central geraram, ao menos, 11 bilhões de reais ao BTG em créditos contra a própria União. Fala do Dedé! Trata-se de uma soma conservadora de créditos e prejuízos fiscais obtida pelo grupo de André Esteves por meio de aval do BC. Os movimentos que privilegiaram o BTG partiram da área de organização do sistema financeiro e de resolução, chamada de DIORF, um dos setores mais estratégicos do Banco Central. As decisões ocorreram após a nomeação de Renato Gomes, este é o nome, à diretoria do Banco Central. Ele foi indicado por Bolsonaro, a chefia da DIORF em abril de 22. Bolsonaro, tem que falar de você, Bolsonaro. Será que Bolsonaro é culpado ou inocente? Foi sob o comando de Renato Gomes, que era técnica do Banco Central, instruiu o encerramento entre 2022 e 2024 das liquidações extrajudiciais dos bancos Econômico e Nacional. Nos dois casos, a área de Renato Gomes deu parecer favorável para que o BTG assumisse o controle dos bancos. As decisões foram rápidas. No caso do Econômico, 3 meses. No do Nacional, 1 mêsinho só. As liquidações transcorriam desde a década de 90 e agora está andando. Decorriam das quebras dos bancos naquele período e do PROER, Programa de Socorro a Eles, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, de acordo com os documentos das liquidações extrajudiciais, balanços dos bancos e relatórios do Banco Central e da CVM, entre outros papéis, as canetadas de Renatinho, de seus subordinados e de algum de seus colegas ajudaram a transformar zumbis bancários repletos de passivos em corpos financeiros vivos, em CNPJs limpos, dos quais o BTG do Dedé passaria a extrair bilhões em créditos fiscais, títulos federais com pagamento certo e outros ativos valiosos, mediante decisões favoráveis em Brasília. Aquela decisão em Brasília, Brasília demais. Renato Gomes, o artífice discreto do encerramento político do PROE no Banco Central, apresenta-se como um professor universitário e um profissional técnico, 100% técnico. E aí que vem um ponto. Ele foi nomeado no governo Bolsonaro, mas ele chegou lá como, né? Você tem que se perguntar. Eu nunca vi Bolsonaro falando desse cara. Chegou ao cargo, em parte, graças à influência de Roberto Campos Neto. Olha só! A chegada de Campos Neto ao Banco Central em 2019 fortaleceu em Brasília o grupo do mercado financeiro carioca. Campos Neto é de lá, assim como André Esteves, e não menos importante, como o próprio Renato Gomes. Eu pude conversar certa vez com o Adolfo Saxida, falar de Brasil, problemas. E aí um problema que o Saxida me concordou comigo, que eu falei pra ele que eu via que a direita não tinha, era a falta de banco de reserva. Na hora de entrar no jogo, a gente não tem nem pra quem escalar. E o Saxida falava, cara, minha secretaria era menor. Dos 72 nomes que tinha pra eu indicar, 72, eu tinha 3. Tinha 3. Bolsonaro, que nunca foi um cara do mercado nem nada, tu acha que Bolsonaro tem os nomes? É só chegar lá e vai apresentando. E aqui você vai poder ver o tipo de nome que o Campos Neto, o padrinho, foi lá levar. Ou pelo menos apoiou. Isso é uma matéria, eu acho que hoje, que o Campos Neto assume a paternidade da criança, viu? Acho que saiu no Metrópolis. Talvez, óbvio que saiu, né? Tô falando isso, que a gente já vai falar dela. De acordo com o integrante do Banco Central e interlocutores de Esteves, Renato Gomes e o chairman do BTG conversam com frequência, têm relação próxima. Algo que pode ser, em parte, atribuído à natureza do cargo de direção do Banco Central, ainda assim chama a atenção de colegas de ambos. O mandato de Renato Gomes termina no final deste ano. Executivos do grupo do Dedé dizem que, após a quarentena, gostariam de contar com os serviços dele. Procurado pelo bastidor, o diretor não respondeu se recebeu o convite, nem se os aceitou, ou se aceitaria. Mas segundo vai tu já quer levar pro BTG. Já tem o Mansueto, que tá no governo, já tem o Fábio Faria, já tem o Mickey Mouse, já tem o filho do Tarcísio, tem... Quem mais que tá lá? Que também tá no governo? Tem mais um. Não tá me vindo o nome agora. Mas enfim, pode botar mais um. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo no barquinho do Dedé. Na superfície, as decisões concomitantes de encerrar as liquidações do Econômico e do Nacional e ressuscitar os dois bancos sob o comando do BTG podem ser como técnicas. Olha, 100% técnica. Aí explica lá, né? Descritas desse modo simplório, as operações seriam, como se diz no mercado, um no-brainer. Decisões regulatórias benéficas ao interesse público e ao próprio sistema financeiro nacional. O fato de que o BTG seria o único ente privado, o único player a ganhar dinheiro com isso, né? Muito dinheiro com essas operações, também deve ser só um detalhe, né? Esquece isso. É só ele, mas só um detalhe. Nas descrições de mercado e no Banco Central sobre essas operações, há sempre um ar de fatalidade na opção pelo BTG.
É como se o grupo do Dedé fosse o único neste país apto ou capaz do sistema bancário brasileiro para assumir essa posição, ou sendo preciso para ganhar essa posição. Desconsideram-se, para todos os efeitos, a trajetória controversa do banco e de seu chefe, as estratégias altamente agressivas deles para obter resultados e o alto risco da ampliação da concentração bancária dos negócios bilionários do setor, sobretudo dos negócios que dependem de canetas amigas em Brasília. É aí que o aspecto que deveria ser técnico começa a ganhar contornos políticos. Surgem fatalmente suspeitas de benefícios indevidos ao BTG e a outros bancos, assim como a quebradeira na década de 90 ajudou na concentração bancária por meio da ideia de que a estabilidade do sistema passa pelo socorro dos bancões aos menores, consolidando ainda mais espaço e lucro em operações duvidosas de resgate. O capítulo final do PROE, décadas depois, parece obedecer ao mesmo princípio. Agora, em vez do Unibanco, é o aumento do BTG e dos parceiros de banqueiros como o Dedé. A natureza política das decisões do Renato Gomes e de seus colegas revela-se pela própria decisão de decidir, de optar pelo BTG em todos os casos disponíveis, em todos, em vez de optar por outro tipo de organização e resolução, como indica o próprio nome da área do diretor. É como se Gomes e o Banco Central estipulassem de antemão que o BTG é o liquidante natural dos bancos brasileiros, que o grupo de Dedé deve ter um monopólio de conquista dos CNPJs bancários, os quais, após a decisão da autoridade monetária, viram máquina de gerar bilhões em créditos, a maioria deles contra o próprio Estado. O Estado quem sustenta é vocês. É uma organização do sistema financeiro, ao sabor dos grandes bancos. A resolução, por sua vez, parece competir privativamente ao BTG. Essa matéria depois é longuíssima. Só para mostrar aqui para vocês. Depois vai sair explicando os pormenores de cada um desses casos. Cadê? Vê se tá aberta? Tá aberta aqui ainda. Ó. Peraí. Pronto, aqui, ó. Aí você vê aqui, aí ele vai falando questão dos financeiros, aí explica o caso. Aí depois o caso do econômico, 1 bilhão por 10. Depois o caso nacional. E aí ele está trazendo mais algumas coisas, depois vai falar até do BCIAS e tudo mais. Mas deu para entender mais ou menos o drama, né? Como as coisas funcionam enquanto vocês estão aí reclamando da vida. Aí o Renato compartilhou essa matéria falando, é o banco que articula reformas, falando do BTG, né? Articula reforma, fala que é bom que não é, tipo reforma tributária, emplaca nomes no executivo, o ex-presidente da CVM, o irmão dele, era diretor do BTG também, né? Ave Maria, o filho do Barroso, o filho do Tarcísio. E sem fazer barulho, constrói seu próprio prédio de poder. André Esteves foi chamado pela Financial Times como Goldman Sachs brasileiro. Quem ainda acha que o BTG não tem um candidato presidenciável afinado com a Faria Lima, bem relacionado em Brasília e confortável na mídia, tá distraído, né? E o caso do diretor do BC, citado na matéria, será que ele também é irmão do BTG? Imagina o que o Dedé faria tendo um presidente para chamar de seu. Aí você vê aqui. Olha o que saiu. Técnico ou político? Quem é Renato Gomes, diretor do BC, que vai decidir o futuro do Master? Deixa eu ver que hora que saiu essa matéria aqui originalmente. Ó, essa matéria saiu às 5h30 da tarde de ontem. E é uma matéria longa. E essa matéria aqui, desde o início de agosto, eles estão conversando com as pessoas, abrir espaço, né, para contraditório e tudo mais. Ao longo da matéria, ele vai deixar isso bem claro. E essa matéria aqui nasceu primeiro, né? No dia de ontem, rapaz, o Renatinho brilhou. Quem é Renato Gomes? Diretor do Banco Central que vai decidir o futuro do Banco Master. Aquele que o Ciro Nogueira adora. Comportamento de Renato Gomes divide opiniões no setor. Há quem acredita no perfil técnico, mas pairam desconfianças sobre intenção política. E o que é que vocês acham? Aí tá ali, né? Técnico ou político? Quem é Renatinho? Diretor do BC que vai decidir o futuro do Banco Master. Comportamento de Renatinho divide opiniões no setor. Há quem acredita no perfil técnico, mas pairam desconfiança sobre intenção política. E aí o Metrópolis foi falar com o padrinho dele, Roberto Campos Neto, que afirmou que tempo no sistema bancário é importante ao comentar sobre a decisão sobre o Banco Master, né? Roberto Campos Neto complementou, ainda mais quando uma instituição está sangrando, apesar de eu não saber se é ou não um caso específico, mas tenho muita confiança de que vai levar o tempo necessário para o embasamento técnico. 100% técnico. Aí volta para os militares, volta para a cúpula militar, volta para a galera que depositou confiança. Será que em algum momento se fez necessário chamar militares de melancia? Ou será que as pessoas não geraram alguma expectativa totalmente real, baseada numa falsa memória? Ou numa análise muito rasa do que está acontecendo? Governo Bolsonaro. Eu me coloco numa posição assim, de reflexão e autocrítica, e eu começo a me perguntar, será que o governo Bolsonaro não foi sequestrado em parte já em 2018? Porque no pós-2020 você vê que foram tiradas várias prerrogativas do presidente da República. Você não pode nem indicar o diretor-geral da PF. E tiveram outras coisas. Teve que abrir um certo espaço no governo, até para a turma do Centrão, para ter votos no Legislativo e tudo mais. Mas isso é parte do jogo. Querendo ou não, né? Precisa de voto no parlamento. Pessoas que pensam diferente foram eleitas. Mas a própria questão econômica. Cara, eu vejo muita gente falando isso. E aí, às vezes, a direita naquele espírito, não, eu vou defender porque o cara tem um carimbo de bolsonarista, o carimbo de, pô, é amigo ali, coisa. Você fala, cara, será que é isso mesmo? Bolsonaro tinha um pensamento que ia determinada linha. Bolsonaro, inclusive, era crítico ao Banco Central Independente. E algumas coisas aconteceram. Quando você olha aqui para a econômica do governo, que é essa turma aí, Montesano, Campos Neto, Mansueto, né, toda... O próprio Paulo Guedes. Gente, vamos ser muito honestos aqui. Um questionamento para vocês. O Paulo Guedes, ele se orgulha disso, isso é verdade, de trazer o dinheiro dos Soros para o Brasil.
Vamos supor que o Guedes nunca foi do governo Bolsonaro. Aí o Lula colocava um cara como o Guedes, ou a Dilma ou o Temer. O Temer é mais crível. Colocou lá o Guedes. Se eu, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Bárbara, Revista, qualquer pessoa atrás, olha, o novo ministro da Economia e da Fazenda do Temer foi o cara que trouxe o dinheiro dos Soros pro Brasil. Será que a gente não ia ficar assim capaz, né? Já não ia ficar se questionando sobre o que estava acontecendo? Eu não tô falando que Guedes é uma pessoa ruim. Eu não tô falando isso. Nem que o Guedes é uma pessoa boa. Eu tô falando que muitas vezes a gente sequer questiona, ou se questionou lá atrás. Foi uma visão, às vezes, até a crítica. Também mil uma coisa acontecendo. Tu não tinha nem tempo de olhar. Governo perseguido daqui, governo perseguido acolá. Mas e aí? A gente vai ficar nessa o tempo todo, pelos próximos 10, 20, 30 anos. Aí você volta pro momento atual. Julgamento de Bolsonaro, tudo que tá acontecendo, todas as maluquices. E qual é a preocupação do sistema técnico-burocrático que vai te entregar a democracia pujante e acachapante? Ratinho Júnior. BlackRock vai assessorar o governo do Paraná na estruturação de fundo soberano. Ah, veja bem? É isso aqui? A direita antigamente não estava contra a BlackRock, a direita não reclamava da agenda globalista, de todo esse processo de captura do Estado. E agora, hein? Se a BlackRock quem estrutura, é a BlackRock quem dá as cartas. O que deveria ser um instrumento de desenvolvimento nacional e regional, pensando para fortalecer setores estratégicos, vira uma vitrine para agradar o mercado financeiro internacional. Mas certamente será vendido como um avanço, um exemplo de governança, de compliance. Qual Brasil que vocês querem criar? Porque é esse Brasil, o Brasil do antipetismo técnico-burocrático que isolou Bolsonaro, deixou o Bolsonaro sozinho por todos esses anos. E é esse Brasil que exigiu que um homem sozinho salvasse a todos. É esse o Brasil que destruiu o Bolsonaro. Destruiu não, Bolsonaro tá aí, né? É esse o Brasil que tenta destruir Bolsonaro todo santo dia e lava as mãos. Porque Bolsonaro é radical demais. Porque Bolsonaro é extremista.